Bom dia, tá? A paz do Senhor Jesus a vocês que acompanham aí o meu canal, tá? Que estão estudando a palavra de Deus juntamente comigo, tá? Nós então vamos continuar a nossa quinta aula, né? Esta é a parte 2 da quinta aula, tá? Na parte de número 1, nós paramos no versículo de número 3 do capítulo de número 5, tá? Nós fizemos um paralelo entre Deus e Adão e Sete, tá? E agora nós vamos continuar a partir do versículo de número 4, tá bom? Então, não se perca aí, pega aí a sua Bíblia, se você fechou, no versículo de número 4 e vamos continuar a nossa aula, tá ok? Versículo de número 4 diz assim, ó: e os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. No versículo de número 4, quando ele enfatiza que Adão gerou filhos e filhas, ele está mostrando que Adão cumpriu a ordenança de Deus, porque Deus lá no jardim liberou a palavra para que ele seja fértil e multiplicar, sede férteis e multiplicai, tá? Então quando enfatiza que ele teve filhos e filhas, estava dizendo que Adão cumpriu aquela ordenança que Deus deixou para ele, tá? Vamos lá, versículo de número 5. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. No versículo de número 5, quando ele enfatiza que Adão morreu, ele está dizendo que a consequência do pecado de Adão chegou até ele. Por quê? Porque Deus ele liberou a palavra, como consequência da atitude do pecado de Adão. Por quê? Porque lá ele pegou e falou: tu és pó, do pó tu vieste e ao pó tu retornarás. Ele disse que Adão então morreria, tá? No versículo de número 5, ele enfatiza este fato, enfatiza o fato de que a consequência do pecado dele se concretizou, tá? Mais uma vez mostrando que a palavra de Deus é a única coisa que permanece para sempre. Se Deus liberou a sua palavra, se ele liberou a sentença, isso vai acontecer. A palavra de Deus, ela é inefalível, inerrante. Se ele falou, vai se cumprir e não importa, tá? Se Deus falou, vai se cumprir, tá? Vamos então continuando, tá? Agora, nós vamos ler até o versículo de número 24, até onde fala sobre Enoque, tá? Nós vamos ver bastante, nos próximos versículos, ele vai falar bastante sobre e gerou filhos e filhas. E depois, e morreu. Fulano de tal gerou filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu, tá? Porque ele enfatiza o fato de que a descendência de Adão através de Sete foi abençoada e cumpriu a ordenança de Deus, que qual era? Era ser fértil e multiplicar sobre a terra. Então a descendência de Adão através de Sete foi descendência abençoada, tá? E quando ele enfatiza que morreu, está mostrando que a consequência do pecado de Adão entrou em toda a humanidade por causa do pecado de um, todos foram condenados, é assim que a palavra fala. Mas também por causa do sacrifício de um só homem, todos foram salvos através de Cristo Jesus, tá? Então é por isso que fala, e gerou filhos e filhas, né? Mostrando que a ordenância foi cumprida, tá? E fala que morreu, mostrando que a consequência do pecado de Adão chegou sobre a humanidade e ela continuaria para todo o sempre, tá bom? Vamos lá então, versículo de número 6 em diante, ó, vamos lá. E Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E Sete viveu, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. E Enos viveu, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. E Cainã viveu, depois que gerou Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Versículo de número 15.
E Maalalel viveu 65 anos e gerou Jered. E Maalalel viveu depois que gerou Jered 830 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. E Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque foi gerado agora, mas nós só vamos falar sobre Enoque um pouco mais para frente, tá? Versículo de número 19. E Jared viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Vamos parar aqui no versículo de número 24, tá? A primeira coisa que nós temos que ver, tá? Que nós precisamos aprender é que o nome Enoque significa dedicação, tá? E nós sabemos, tá? Nós aprendemos que todo o nome tinha o seu significado, cada nome tinha o seu significado, e este significado pré-anunciava aquilo que o indivíduo iria fazer, tá? Ou seja, Enoque significa dedicação. Ele pré-anunciou, o pai profetizou, colocando o nome de Enoque, né, que significa dedicação, que o seu filho, que Enoque, seria um homem totalmente dedicado a Deus. A dedicação dele seria ao Senhor, tá bom? Outra coisa que nós podemos ver é que Enoque é o 7º membro da genealogia de Sete. E nós temos que fazer um paralelo com o 7º membro da genealogia de Caim. Por quê? Porque uma é a consequência de você ser abençoado, de você viver no Espírito, e outro é a consequência de você viver na carne, segundo a sua vontade. Por quê? Porque o 7º membro da descendência de Caim é Lameque. Lameque foi um homem que assassinou 2 pessoas e sentiu orgulho disso. Lameque assassinou 2 pessoas, sentiu orgulho disso e fez mais. Ele colocou palavras na boca de Deus. Ele induziu, ele quis dizer que Deus o abençoou mais do que a Caim. Por quê? Porque Lameque fala assim, que se Caim matou uma pessoa e quem matasse Caim seria amaldiçoado 7 vezes, logo ele que matou 2 pessoas, então se alguém matasse ele seria amaldiçoado 70 vezes 7 ou 77, dobrando, digamos assim, entendeu? Então, mostrando que Lameque foi um homem totalmente depravado, que viveu na carne, pecando totalmente contra Deus, que todas as atitudes que Lameque fez foi contra Deus, tá? Então Lameque aqui simboliza a carne, simboliza você viver na carne segundo as suas vontades, você é orgulhoso das suas obras pecaminosas, tá? E Enoque aqui, que é o 7º membro da descendência de Sete, então simboliza o homem que vive no Espírito, aquele homem que vive totalmente dedicado a Deus, aquele homem que busca a Deus acima de todas as coisas, tá? Nós temos que fazer esse paralelo então entre o homem que vive segundo a carne e o homem que vive segundo o Espírito, tá? É por isso que tem essa comparação entre o 7º membro da descendência de Caim e o 7º membro da descendência de Sete. Um vivendo pela carne e o outro vivendo pelo Espírito, nos dando um exemplo claro de um e de outro, para que nós possamos aprender, amém? Vamos então para mais um ponto importante, Enoque foi o primeiro homem a não conhecer a morte, ele foi transladado, tá? Mais tarde, apenas Elias teria este privilégio. Como assim ele foi transladado? É interessante que a dedicação de Deus, a dedicação que Enoque teve com Deus foi tão profunda, ele andou tanto com Deus, ele foi tão fiel a Deus, teve uma intimidade tão profunda com Deus, que
que ele não conheceu a morte. Deus o tomou para si, ou seja, Deus pegou Enoque e levou ele direto, acendeu ele direto. Por quê? Porque ele andava com Deus de uma tal maneira, ele foi fiel de uma tal maneira, ele foi dedicado de uma tal maneira que Deus o transladou. Ele foi tão fiel que Deus o transladou, tá? Enoque aqui, quando fala que ele foi transladado, também está mostrando, aí pré-anunciando o que seria, qual seria a recompensa dos filhos de Deus, tá? Se eu e você nos dedicarmos a Deus, se eu e você, assim como Enoque, estabelecermos a nossa vida para Deus, para que Deus possa guiar os nossos passos, guiar a nossa vida, nós também não vamos conhecer a segunda morte, porque tem a morte física e a morte espiritual. Qual é a morte espiritual? É você ir para o inferno, o lago de fogo e enxofre. Mas se nós formos fiéis a Deus, se nós formos dedicados a Deus, nós não vamos conhecer a segunda morte. Nós vamos ser salvos, nós vamos ascender ao céu, tá? Então, Enoque também pré-anuncia o que vai acontecer com os filhos fiéis de Deus, tá? Aqueles filhos que são dedicados a Deus, tá? Eles vão ter aí a salvação, não vão conhecer a segunda morte, tá? Enoque também pré-anuncia este plano maravilhoso e benigno do Deus Todo-Poderoso, tá? Vamos então até o versículo de número 29 agora, ó, vamos lá. Versículo de número 25. E Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou o seu nome Noé, dizendo: este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. É interessante que no versículo 28 e 29 nós temos um Lameque da descendência de Sete, tá? E vai ter mais uma vez um comparativo entre o Lameque da descendência de Sete e o Lameque da descendência de Caim. Por quê? Para que nós possamos fixar isso na nossa mente, para que nós possamos aprender as diferenças de atitudes e as consequências entre um homem de Deus e um homem carnal, um homem que faz a vontade de Deus e um homem que não faz a vontade de Deus. É por isso que vai ter este parâmetro, né? De novo, tá? Vamos lá, ó. Lameque, da genealogia setita de Sete, é diferente da de Caim. Por quê? Porque um falou de vingança e o outro falou de libertação. Um falou de vingança e sentiu orgulho disso. O outro falou de libertação e esperança, profetizando que seu filho Noé, que significa alívio e descanso, aliviaria a humanidade com o seu trabalho. Veja só a diferença. O Lameque, da descendência de Caim, significa o homem fazendo as suas vontades, o homem orgulhoso das suas obras. Só que todas as obras do homem é pecaminosa, tá? E o Lameque, da descendência de Sete, simboliza aquele homem sábio, aquele homem que toma atitude segundo a vontade de Deus. Aquele homem que é um homem de Deus. Prova disso é que ele nomeou seu filho de Noé. Noé significa alívio e descanso, tá? Porque ele profetizou que o filho dele, chamado Noé, aliviaria a terra com o seu trabalho. Ou seja, ele mais uma vez estava pré-anunciando o que iria acontecer. Deus anuncia na sua palavra, através destes versículos, o que iria acontecer aqui na frente, tá? Noé aqui
Noé aqui, quando fala de alívio e descanso, está falando que ele traria alívio à terra através do seu trabalho. Por que ele traria alívio à terra? Porque a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Mas através do trabalho de Noé, a terra seria aliviada, encontraria descanso. Porque através do trabalho de Noé, tá? Vamos dar um pequeno spoiler, digamos assim, sobre o capítulo de número 6, que é a próxima aula. Nós vamos ver a história de Noé. Porque sobre o trabalho de Noé, Noé construiu a arca. Então, através do trabalho de Noé, a terra encontrou alívio e descanso. Por que encontrou alívio e descanso? Porque ela foi transformada. Deus então destruiu toda aquela coisa pecaminosa e fez tudo de novo, tá? Então, através do trabalho de Noé, a terra encontrou alívio e descanso. E foi o pai dele que profetizou que isso iria acontecer. Um homem santo, um homem de Deus que profetizou, entendeu o tempo e profetizou que o seu filho seria esta bênção, tá? Então, é por isso que Noé tem este nome, tá? Porque ele foi profetizado, tá? Você entendeu já, você já aprendeu que cada nome tem o seu significado e cada significado de cada nome pré-anuncia um acontecimento, tá? É sempre assim, tá bom? Deus, ele sempre pré-anuncia o que ele vai fazer, tá? Ele anuncia antes o que ele vai fazer, sempre foi assim. Ele sempre anunciou os seus planos, tá? As suas obras e os seus planos, ele sempre anunciou. A diferença é que alguns ouviram e outros não ouviram, mas ele sempre anunciou, amém? Vamos então ao versículo de número 30 e de número 31. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Tem uma diferença final aqui entre o Lameque da descendência de Caim e o Lameque da descendência de Sete. É uma coisa muito profunda, muito espiritual, você tem que prestar atenção nisso agora, tá? Por quê? Enquanto o Lameque da descendência de Caim, que simboliza a carne, liberou a palavra de que se alguém o tocasse, essa pessoa seria amaldiçoada 77 vezes, ou 70 vezes 7, ou seja, 2 7. 77, o Lameque da descendência de Sete, que simboliza o espiritual, o homem segundo Deus, o homem que faz a vontade de Deus, quantos anos viveu? 777, ou seja, 37. Porque aqui Deus está pré-anunciando mais uma coisa. O que Deus está pré-anunciando? Que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Se a obra do pecado foi grande, muito maior e muito mais gloriosa será a obra da salvação. Será a glória de Deus. Por quê? Porque se Lameque então liberou aquela palavra, tá? Sobre 77, o Lameque, abençoado por Deus, foi lá e superabundou, viveu 777, tá? Esse jogo de 7 nos mostra que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mostrando que não importa o tamanho do pecado, não importa o quão profundo e mergulhado no lamaçal do pecado você está, Cristo pode alcançar você, e aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. É isso que quer dizer este comparativo entre o Lameque de Caim, que simboliza a carne, e o Lameque da descendência de Sete, que simboliza o Espírito, tá? Vamos então ao versículo de número 32, que é o último, ó. E Noé tinha 500 anos de idade, e Noé gerou Sem, Cã e Jafé. E assim termina o nosso capítulo de número 5, tá? É interessante que no versículo de número 32, a menção de Noé, né? Ela enfatiza a pessoa principal da próxima história. Ela conclui a anterior e começa a próxima. Por quê? No capítulo de número 3, lá, né? O que terminou? Terminou em Enos, lá no capítulo de número 3 e no começo do capítulo de número 4. Já
Já no capítulo 6 agora, vem já falar de Noé. Se ele não dá a genealogia, nós iríamos ficar perdidos. Por que perdidos? Porque como que foi de Enos até Noé? Se não tivesse a genealogia, ele ia ter um abismo. Nós não iríamos saber o que aconteceu, quem foram as pessoas e o que liga Enos até Noé. Então a Bíblia dá essa genealogia como uma ponte que liga Enos até Noé. E quando se encerra falando de Noé aqui, no versículo de número 32 do capítulo 5, ele está encerrando a história e começando outra, ou seja, ele encerrou toda a história de como a humanidade foi criada, de como a humanidade caiu, das consequências, da descendência, tudo o que aconteceu, e ele então apresenta o próximo personagem, ou seja, ele fez essa ponte. Fulano gerou fulano, que 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 gerou Noé, e Noé vai continuar a história. Ou seja, a genealogia serve para não deixar ter um abismo entre uma pessoa e outra, entre um personagem e outro. A genealogia liga uma história da outra, tá? Então não pule a genealogia. Você viu aqui que há vários mistérios, há vários pontos espirituais muito fortes na genealogia, tá? Então não pule a genealogia, tá bom? Sempre leia, medite, porque Deus tem mistérios em todos os lugares, tá? Nada é por acaso, tá bom? E é isso aí, pessoal. Nós então terminamos a quinta aula, tá bom? Nós terminamos aqui, tá? Nós vemos o capítulo de número 4 e o capítulo de número 5. Na próxima aula, quinta-feira, nós vamos ver então o capítulo 6 em diante. Nós vamos ver a história de Noé. Se você tiver alguma dúvida, envia no comentário do vídeo ou vai lá no meu Facebook, envia a dúvida que eu vou estar gravando o vídeo tirando a sua dúvida se você tiver alguma, tá bom? Eu agradeço você por ter me dado o privilégio e a oportunidade, tá? De ter entrado aí no seu coração e na sua casa, tá? Muito obrigado pela companhia que você me faz estudando a palavra comigo, tá? Peço para que você curta este vídeo, comenta e compartilha com seus amigos, com seus familiares. É bênção, vamos aprender e crescer juntos na palavra e na graça de Deus, tá? A nossa meta é chegar a 1000 inscritos para que eu possa fazer as pregações ao vivo aqui pelo Facebook, para que eu possa dar as aulas ao vivo, porque assim você já tira a sua dúvida na hora, tá? E eu creio que um dia nós vamos chegar lá, 1000 inscritos, tá? Conto com a sua inscrição, com a sua participação, para que nós possamos alcançar esta meta, tá? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe você. Um ótimo dia, uma ótima semana e fique com Deus.